Minhas amigas e meus amigos, fui grande amigo de Chávez e lutamos juntos em favor dos povos oprimidos da América Latina. Nessa luta, eu conheci Nicolás Maduro, que me surpreendeu desde o primeiro momento por sua competência, o amor por seu povo e, principalmente, pela grande afinidade de pensamento com o presidente Chávez, em especial na defesa dos mais pobres. Não quero interferir em um assunto interno da Venezuela, mas não posso deixar de dar meu testemunho sincero. Maduro, presidente, é a Venezuela que Chávez sonhou. Estamos sufriendo, nos están quitando la libertad en este momento y no es posible que nosotros nos quedemos callados, no es posible que hayan partidos que hablen a favor de Maduro sin saber lo que está pasando, sin haberse puesto a revisar ellos mismos la información, porque está ahí para ser vista, porque saben que la libertad y la verdad y Dios está de nuestra parte y nosotros lo sabemos. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¿Cómo es ser tan lejos de su país mientras se está pasando lo que está pasando ahora? Es terrible lo que está pasando. Mi mamá no sabe lo que sucede en Venezuela. A la noche del 12 de febrero habían 3 muertos en Venezuela y ella no sabía nada. Había creído que eran manifestaciones pacíficas. Tal es el cerco mediático del que estamos siendo víctimas. En mi país la gente está secuestrada por un gobierno corrupto que no queremos que esté más en el poder. No lo queremos, queremos paz. Nós temos um acordo importante de investimento para a recuperação do Porto de Mariel. É um investimento prioritário em Cuba e, além do que, nós temos interesse em fazer novos investimentos em Cuba e contribuir para recuperar a rede hoteleira de Cuba, as rodovias de Cuba, ou seja, nós estamos discutindo, o ministro da Indústria e Comércio já está em Havana e nós pretendemos consolidar esses acordos com Cuba porque nós queremos ser solidários a Cuba e ajudar Cuba a se desenvolver. A Petrobras vai fazer uma fábrica de óleo combustível em Havana e também a Petrobras está preparando os estudos para fazer o teste de prospecção para ver se achamos petróleo em Cuba. E tudo isso nós pretendemos que aconteça. Muitos millennials, os jovens americanos, estão fascinados com o socialismo. Eles apoiaram massivamente Bernie Sanders nas primárias presidenciais de 2016. Eles vociferam contra o capitalismo em seus campi universitários. Eles usam camisetas do Che Guevara para sinalizar sua virtude socialista. Eu sei muito sobre o socialismo. Eu moro no Rio de Janeiro e eu trabalho em todo o Brasil como jornalista para uma revista popular. No começo dos anos 2000, o Brasil estava crescendo rapidamente. O governo havia realizado reformas econômicas e monetárias, concessões de serviços públicos e privatizações de algumas empresas estatais, dando ao setor privado mais espaço para respirar. A inflação, um problema crônico no Brasil, foi drasticamente reduzida. Investidores estrangeiros entraram no país, ansiosos para pegar uma parte da nossa economia em expansão. O futuro econômico parecia promissor.
Mas hoje nossa economia está em ruínas, o desemprego e a dívida são enormes e políticos poderosos estão sendo investigados e presos por envolvimento nos maiores escândalos de fraude e corrupção da história do país. O que aconteceu? Em 2002, um político socialista chamado Lula da Silva concorreu à presidência. Ele era um socialista, mas posou como um tipo moderno e legal de socialista. Ele seria o político que acabaria com as divisões nacionais e uniria a todos. Ele até tinha um apelido, Lulinha, Paz e Amor. Mas a velha mensagem sobre a necessidade de redistribuição de renda para diminuir a desigualdade social ainda estava lá. A mídia, a elite acadêmica e celebridades garantiram aos brasileiros que, distribuindo o dinheiro dos ricos aos pobres, os pobres poderiam finalmente ficar mais ricos. Mas os únicos que realmente ficaram ricos foram Lula e seus amigos empresários e políticos. Isto só piorou com a sua sucessora Dilma Rousseff. Os socialistas aumentaram os gastos do governo, o déficit e a dívida. Eles chamaram isso de estímulo. Eles aumentaram o salário mínimo e os benefícios de programas sociais. Eles chamaram isso de justiça social. Eles aumentaram os salários e os benefícios de aposentadoria do funcionalismo público. Eles chamaram isso de investir no futuro. Eles criaram e distribuíram milhares de cargos no governo e nas estatais como favores a seus aliados políticos. E eles chamaram isso de governabilidade. Isto funcionou por algum tempo. O socialismo sempre funciona no começo. Mas os gastos do governo continuaram aumentando e o paraíso socialista desmoronou, levando junto a economia. Resultado, de 2008 a 2015, os gastos do governo cresceram quase 4 vezes mais que a receita fiscal. A economia encolheu 3,8% em 2015, o pior resultado em 25 anos. Em 2015, uma pesquisa do Banco Mundial classificou a economia do Brasil entre as piores do mundo. Entre 189 países, ficamos na posição 174 em termos de facilidade para abrir um negócio, 130 em registrar uma propriedade com o governo e 178 na simplicidade de pagar impostos. Econômica e moralmente, os quase 15 anos de políticas socialistas fizeram muito mal ao Brasil. Nós também continuamos entre os líderes mundiais em homicídio e roubo e estamos nos últimos lugares entre as nações industrializadas em termos de educação e serviços de saúde. Americanos tomam como certo que eles podem nascer na classe mais baixa e chegar à classe média ou mesmo alta. Muitos brasileiros tomam como certo que não podem. Mas finalmente algumas coisas estão começando a mudar. Talvez haja motivo para ter esperança. Hoje, mais e mais brasileiros veem que o capitalismo e o governo limitado são o único caminho a seguir. Felizmente para o Brasil, tribunais federais tornaram Lula réu em vários processos por corrupção, participação em organização criminosa, tráfico de influência, lavagem de dinheiro e obstrução da justiça. Os procuradores disseram que Lula montou e comandou uma propinocracia. Dilma, que herdou esta propinocracia, sofreu impeachment anos depois por falsificar as contas do governo e usar ilegalmente dinheiro de bancos estatais para financiá-lo. Esta crise levou o novo governo a congelar os gastos federais, reduzir o papel do governo em empresas estatais e incentivar parte do enorme quadro de funcionários delas a pedir demissão. Ninguém sabe se essas medidas básicas serão suficientes para resgatar o Brasil economicamente. Honestamente, os danos foram tão grandes que talvez levem décadas para o país se recuperar. Mas se conseguirmos, não será o socialismo que irá nos salvar. Millennials americanos, tomem nota. Eu sou Felipe Moura Brasil para Prager University. Diplomacia paralela, regida por atores não institucionais e com estratégias, em tese, pouco transparentes. Mas nós sabemos que são bem transparentes. Qual é a diplomacia paralela? Está aqui, ó, o Foro de São Paulo, que todos os senhores e as senhoras conhecem muito bem. Mas em algumas plateias que eu compareço, o pessoal desconhece. Está aqui, ó, criado em 1990. Olha quem está aqui, ó, sentadinho aqui. Amigo lá do nosso, na época ainda, o Fidel Castro. O que o Fidel Castro fez? Quando acabou o ouro de Moscou, ele criou essa organização. Próximo aí, Ferraz. É a mais vasta organização política que já existiu na América Latina. Participam todos os governantes esquerdistas do continente. Mais de 100 partidos legais e várias organizações criminosas ligadas ao narcotráfico e ao sequestro.
Tínhamos as Farc agora vão virar um partido político, e o movimento de esquerda revolucionário chileno, entre outras. Fora de São Paulo está atuando? Está atuando. Próximo. Aqui, ó. Segundo encontro, 15 de julho, solidariedade a quem? Lula e a Venezuela. Então, esse pessoal não desiste nunca. Aquela história sobre brasileiro e não desiste. Aqui, ó, essa turma aí não desiste. Próximo. Aqui temos condições favoráveis à atuação daquela criminalidade transnacional, inteligência dos grandes países, ONGs, grandes empresas e decisões das organizações multilaterais. ONU, OTAN, decisões desses grupos nos influenciam. Somos vulneráveis àquelas ameaças globais e aqui estão os maiores produtores de droga. Bolívia, Peru, Colômbia na cocaína e Paraguai na maconha. E quem é o grande mercado consumidor? O Brasil. Tudo que eles produzem ou vem para cá ou vai na direção dos Estados Unidos e da Europa. Essa é a realidade. Próximo. Venezuela, dices estoy contra el gobierno, te matan. Aí você está assistindo a televisão como se nada acontecesse na rua. E você só assomar pela janela e você já tem uma perspectiva completamente diferente. La inseguridad es terrible al punto de que me han llegado a robar un pan saliendo de una panadería. ¿Un pan? Un pan. ¿Cómo fue eso? Bueno, en Venezuela, sí, con suerte, tú consigues pan en una panadería, un supermercado, pues hay tanta necesidad que saliendo de la panadería, un motorizado me apuntó y me pidió el pan. Mis amigos que están allá, que muchos han terminado en el hospital también por salir a la calle o por ir a un salón de clases. Muchos han terminado en el hospital por cosas tontas, solamente por expresar su opinión. ¡Maldito! ¡Sucio! ¡Amanda con ladrones! ¡No! Tem muitas pessoas nos hospitais que não conseguem ter as medicinas para suas doenças. Y termina morrendo. Algo simple como una pastilla para el dolor de cabeza, no hay. Porque en Venezuela no se vive, en Venezuela se sobrevive. I have to do this because this is not I'm speaking. This is the people who want to tell the world what they want to say.
North Korea is an unimaginable country. There is only one channel on TV. There is no internet. We aren't free to sing, say, wear, or think what we want. North Korea is the only country in the world that executes people for making unauthorized international phone calls. North Koreans are being terrorized today. When I was growing up in North Korea, I never saw anything about love stories between men and women. No books, no songs, no press, no movies about love stories. There is no Romeo and Juliet. Every story was propaganda to brainwash us about the Kim dictators. I was born in 1993, and I was abducted at birth, even before I knew the words freedom or human rights. North Koreans are desperately seeking and dying for freedom at this moment. When I was 9 years old, I saw my friend's mother publicly executed. Her crime? Watching a Hollywood movie. Expressing doubt about the greatness of the regime can get 3 generations of a family imprisoned or executed. When I was 4 years old, I was warned by my mother not to even whisper. The birds and mice couldn't hear me. I admitted, I thought the North Korean dictator could read my mind. My father died in China after he escaped North Korea. And I had to bury him at 3 a.m. in secret. I was 14 years old. I couldn't even cry. I was afraid to be sent back to North Korea. The day I escaped North Korea, I saw my mother raped. The rapist was a Chinese broker. He targeted me. I was 13 years old. There is a saying in North Korea, women are weak, but mothers are strong. My mother allowed herself to be raped in order to protect me. North Korean refugees, about 300,000, are vulnerable in China. 70% of North Korean and teenage girls are being victimized, sometimes sold for as little as $200. We walked across the Gobi Desert, following a compass. When they stopped working, we followed the stars to freedom. I felt only the stars were with us. Mongolia was our freedom moment. Death or dignity. Armed with knives, we were prepared to kill ourselves if we were going to be sent back to North Korea. We wanted to live as humans. People often ask me, how can we help North Koreans? There are many ways, but I would like to mention 3 for now. 1, educate yourself so you can raise awareness about human crisis in North Korea. 2, help and support North Korean refugees who are trying to escape to freedom. 3, petition China's stop repatriation. We have to shed a light on the darkest place in the world. It isn't just North Korean human rights. It's our rights that North Korean dictators have violated for 7 decades. We need governments all around the world to put more pressure on China to stop repatriation. In particular, Chinese delegates of One Young World
can play your part by speaking up. North Korea is indescribable. No humans deserve to be oppressed just because of their birthplace. We need to focus less on the regime and more on the people who are being forgotten. One young world, we are the ones who will make them visible. Fellow delegates, please join me as we make this a global movement to free North Koreans. When I was crossing the Gobi Desert, scared of dying, I thought nobody in this world cared. It seemed that only the stars were with me. But you have listened to my story. You have cared. Thank you very much. We're not going to go to the floor. Can you get it? Preparen. Apunten. Fuego. 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 Apunten. Fuego. En 1998, el profesor Armando Lago comenzó a confeccionar una lista bien documentada de los millares de cubanos que han sido asesinados durante el régimen de Castro. También figuran en esa lista los que han muerto en movimientos guerrilleros, los desaparecidos de libertad y los que han perdido la vida de distintas maneras con motivo de la brutal tiranía de Fidel Castro. Su estudio lleva por título El Archivo Cubano. Esta lista ha ido aumentando día a día a medida que se han ido recibiendo más datos e informes. Le pedimos al doctor Lago que nos detallara las distintas categorías en las que ha clasificado a las personas que han muerto por culpa de Castro. Fusilado, yo tengo dos categorías de fusilados, fusilado con juicio y fusilados sin juicio. Los fusilados sin juicio son como el 10% de todo. Por ejemplo, en los muertos en prisión, yo tengo asesinados en prisión, que son como 155, ¿okay? Suicidios en prisión, son como 300, personas que mueren en prisión sin asistencia médica, eso es negligencia médica en prisión, esos son 200, puntos cerrados. María Berlao, presidenta del proyecto de la Sociedad Libre, ha colaborado con el doctor Armando Lago en el Archivo Cubano. Para alertar a la opinión pública sobre lo que ha pasado en Cuba, que hay un gobierno todavía ahí que sistemáticamente viola los derechos y atenta contra la vida y la seguridad de sus ciudadanos. Y es de sumo interés
hacer constar que los revolucionarios castristas ya estaban ejecutando personas aún antes de llegar al poder en 1959. De ponderarlo y actuar para detener esta brutal represión que ha cobrado más de 500.000 de vidas en el mundo entero. Ha llegado el momento de poner fin a los crímenes perpetrados por el régimen de Castro. ¿Cuántas familias con luto y dolor? Más de 4 décadas ya es suficiente. Libremos a Cuba del yugo opresor. Cada cruz tiene un nombre, una fecha, una familia que sufre, una triste historia. Aquí venimos a rendir tributo y pedimos a Dios que los tenga en su gloria. Cada cruz tiene un nombre, una fecha, una familia que sufre, una triste historia. Aquí venimos a rendir tributo y pedimos a Dios que tenga en su gloria. E eu quero, companheiro da direção do Fórum de São Paulo, debitar parte da chegada da esquerda ao poder na América Latina pela existência dessa cosita chamada Fórum de São Paulo. Foi aqui, e devemos muito aos companheiros cubanos. Devemos muito aos companheiros cubanos. Porque, ao contrário do que muita gente conservadora pensa, os companheiros cubanos sempre nos ensinaram que o exercício da tolerância entre nós, a convivência pacífica na diversidade entre nós, a convivência entre os vários setores de esquerda era a única possibilidade que permitia que nós tivéssemos avanço aqui nesse continente. E isso aconteceu. E pode acontecer muito mais, porque agora nós temos a obrigação de não permitir que haja nenhum retrocesso nas conquistas que nós obtivemos até agora. Nenhum retrocesso. Urnas eletrônicas, tá? E uma coisa que é muito interessante para nós aí, que nós já estamos aí com o pé em 2018, tá? E uma coisa é clara, se nós estivermos ainda embaixo dessas mãos do Foro de São Paulo e da Smartmatic, nós estaremos perdidos, porque essas urnas, elas são totalmente fraudáveis, tá? Tanto que aí as eleições de 2014, por si só, elas foram fraude, tá? Até porque as urnas não são auditáveis e nós tivemos aí a apuração de votos, tá? Com 23 pessoas apenas aí e dando a vitória a Dilma Rousseff. A Smartmatic, que é a empresa que fornece as urnas eletrônicas, ela tem fraude aí em toda a América Latina, tá? No Equador, na própria Venezuela, até na Venezuela de Nicolás Maduro, e essa empresa ela é venezuelana e ela consta nas atas de reunião do Foro de São Paulo. Então é uma parceria que eles têm, tá? E o próprio Lula, nos seus discursos dos aniversários do Foro de São Paulo, ele disse claramente que a esquerda descobriu o método de como se perpetuar no poder. Tanto que ele fala com todas as palavras, é só você procurar no YouTube. Nós colocamos o Hugo Chávez no poder. Ele fala com todas as palavras e explica como isso aconteceu, tá? Que foi através das urnas eletrônicas aí que ele chama de democracia, né? Então é isso que acontece na realidade. Então nessa live do Terça Livre aí, eles trataram muito bem, mas de uma forma mais técnica, né, das urnas, como elas funcionam, como que todo o processo funciona para fraudar e enganar toda a população brasileira, tá? E ainda legitimar a fraude. Então eles colocam as urnas como algo maravilhoso, tecnológico, né? Com as novas urnas do TSE, tudo lindo e maravilhoso, quando na verdade trata-se ainda da antiga fraude, agora com maior tecnologia. Então os globalistas, né, eles descobriram como aí ter os meios de ação, os métodos para se perpetuar no poder, usando das novas tecnologias ao seu bel prazer e ao seu favor,
Tá? Então nós precisamos sempre ressaltar essa parte aí, tá? No mais aí, eu tenho um vídeo no canal falando sobre as novas urnas e o Foro de São Paulo, que é um vídeo mais detalhado, onde eu mostro o site do TSE. Eu vou deixar na descrição deste vídeo aqui, tá? Em conjunto com o link dessa live do Terça Livre, que você precisa assistir ela inteira. Você precisa ter um tempo do seu dia para realizar esse estudo aí, tá? E ler aqueles outros livros que eu já recomendei aqui no canal, que também vão falar a respeito disso. O livro da Graça Salgueiro, assim, é uma maravilha para todos nós. Ele é muito detalhado nessas questões da política latino-americana aí, e o Foro de São Paulo e todos os seus tentáculos, e as urnas eletrônicas e a Smartmatic são um dos seus maiores tentáculos aí, certo, gente? Então é um vídeo para mais assim, para divulgação do assunto e para divulgar essas informações e esse conhecimento para todos vocês aí, porque a verdade ela não pode ficar mais obscura. A verdade ela tem que aparecer em todos os âmbitos aí, ela tem que circular, porque quanto mais mentiras circulantes, menor é a força da verdade, tá? Então isso nós temos que ter na nossa cabeça aí. Beleza, pessoal? Então é isso mesmo e até a próxima. Não importa quem vota em quem, se a maneira de contar os votos não é confiável. Guarulhos, na Grande São Paulo, é o segundo maior colégio eleitoral do estado. Aqui as pessoas também desconfiam das urnas eletrônicas. Quando eu coloquei o meu candidato, apareceu outro. Candidato a vereador na última eleição, Antônio pediu a anulação do resultado. Várias cidades do Brasil onde os candidatos estão reclamando, eles estão sendo taxados de candidatos derrotados. Derrotado é o eleitor, que pensa que elegeu um candidato, quando na verdade ele está elegendo outro. Derrotado da democracia. O contador decidiu mergulhar em documentos do próprio Tribunal Eleitoral e cruzar informações em 2004, quando ele também disputou as eleições municipais. Em 1 ano e 6 meses, reuniu 2,5 kg de denúncias. O equipamento é programado por cartões de memória chamados flashcards. Cada um abastece 100 máquinas, uma de cada vez. No caso de Guarulhos, no mesmo horário, foram programadas 3 urnas ao mesmo tempo, o que caracteriza a clonagem. Outro fato que chamou a atenção: 79.927 pessoas não votaram na cidade naquela eleição. 79.927 somaram brancos e nulos. 79.927 foi o número de eleitores que justificaram o voto em Guarulhos. A gente poderia concluir que essa probabilidade é impossível, ela é infinita, e o mais seguro nesse caso é que alguma coisa de errado aconteceu na definição desses 3 números iguais. A Justiça considerou as provas insuficientes. Especialista em direito eleitoral, esse advogado foi entrevistado por nossa equipe de reportagem sobre o caso 4 anos atrás. Não acreditava na possibilidade de fraude. Me desculpe da colocação que eu fiz há 4 anos atrás, porque hoje a minha impressão é muito diferente. Nesta última eleição eu acompanhei muitas situações, muitos casos que me fizeram desconfiar fortemente de fraudes praticadas no procedimento relativo à justiça eleitoral e fraudes praticadas dentro da máquina eletrônica, alterando a votação recebida. No Jornal da Band mostrou a revolta dos moradores de Caxias, interior do Maranhão. Eles programam ela aí do jeito que eles querem. Em todo o país existem suspeitas. Se em todas as cidades praticamente eleitores reclamaram que não estava aparecendo a foto, certo? Alguma verificação deveria ter sido feita, alguma análise, algum testes, e isso a Justiça Eleitoral não tolera e não aceita. Em Itajaí, Santa Catarina, outro relatório levanta indícios de fraude. Em Nova Esperança, no Paraná, técnicos também registraram as suspeitas. E em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, a desconfiança virou documento. 32 cidades do sul de Minas organizam um movimento que pede a transparência do voto eletrônico. O voto deveria ser impresso, é a opinião de boa parte dos especialistas. 2 contagens seriam possíveis, a do computador e a do papel. Hoje no Brasil, não há como saber o resultado da apuração de cada urna. Se você for pedir uma recontagem numa urna eletrônica, qualquer urna que for, ela vai te dar só a totalização. Não pode ser a fiscalização regulamentada pelo fiscalizado. É eles que nos dizem, eu sou fiscal de partido, eles que nos dizem o que eu posso fiscalizar. Eu não posso, eu falo, eu quero ver isso, eles dizem, não, isso não pode, isso não está na lei. Eles que escrevem a lei.
O Congresso derrubou o veto do voto impresso. Meus cumprimentos ao deputado Rodrigo Maia, relator do projeto da reforma política, onde acolheu a nossa emenda. Para 2018, a certeza de não mais existirem as fortíssimas suspeitas de fraude por ocasião das eleições. E agora na reforma política eu tive a oportunidade de relatar a emenda constitucional e agora o projeto de lei, em que tive a oportunidade de incluir a questão do voto impresso por ideia, proposta e trabalho do deputado Jair Bolsonaro, que no início desse debate talvez tenha sido um dos poucos deputados que acreditava que nós pudéssemos incluir na emenda constitucional e depois no projeto de lei que tive a oportunidade de também relatar. Então quero agradecer ao deputado Bolsonaro, agradecer ao plenário. A decisão de derrubar o veto do voto impresso é uma vitória da sociedade brasileira, que pode ter o direito, a partir das eleições de 2018, de recontar qualquer uma das urnas. Continua me chamando de homofóbico, fascista, racista, bicicletista, não sei o quê, mas não vai chamar, porra. Me chama de corrupto, porra. Começou a pressão. Sim, mimimi. Em homenagem ao brasileiro patriota, música opressora, ao soldado do bem. Com isso aqui não quero me aparecer pra ninguém. Começou a pressão. Apenas quero enaltecer o nome, oprimindo e exprimindo. É um homem honrado que mudará a história desse país. Bolsonaro 2018. Tá chegando o fim. Vem de família pobre, criado honradamente, virou a esperança de um povo humilde que está carente de bom exemplo, respeito, dignidade, ele não mente. Do fundo do túnel à luz dos tempos atuais, presente, capitão da reserva, se papa na língua, não fuge da luta, muito menos da guerra. Um espelho para todos nós, Carlos Flávio, Eduardo Uou. Tá ligado de quem tô falando, aquele que o povo clama aos gritos. Superman ou Messias, não, estou falando do Vito. Avante, segue em frente, que o povo já está contigo. Vito. Sua arma, sua verdade, torture aos inimigos. Vito. Futuro presidente, escute bem o que eu digo. Vito. Vamos mudar a história, acredite bem e vem comigo. Sem mimimi, sem vitimismo, eu sou um preto pobre, não mais um otário bicho. Massa de manobra, muito tempo fui usado. Eu não sabia, não conhecia, não, o outro lado, não. Eu acordei, não, ele me acordou. Agora vejo mais clara a real e triste situação. Que há muito tempo ele vem alertando o Brasil que tem uma quadrilha que roubou e rouba o país. Mas agora se temos esperança, o conhecimento me libertou da ignorância. Agora sim, eu confio em 2018, tá chegando um mito. Não. É a única coisa boa do Maranhão é o presídio de Pedrinhas. É só você não estuprar, não sequestrar, não praticar latrocínio que tu não vai pra lá, porra. Acabou. Avante, segue em frente, que o povo já está contigo. Vito. Sua arma, sua verdade, torture aos inimigos. Vito. Futuro presidente, escute bem o que eu digo. Vito. Vamos mudar a história, acredite bem e vem comigo. Sempre ouvi falar em política, mas para mim era um território hostil, onde só os bandidos teriam vez. Foi depois que conheci o trabalho do Jair Messias Bolsonaro que eu senti interesse na política no Brasil e na história do país. Bolsonaro representa a verdade, a honestidade. Eu tenho certeza que em 2018 o Brasil terá um novo caminho, um caminho à liberdade. Bolsonaro presidente 2018, o mito chegou. Vito. Avante, segue em frente, que o povo já está contigo. Vito. Sua arma, sua verdade, torture aos inimigos.
que eu digo. Vamos mudar a história, acredite bem e vem comigo. Peço desculpa pelo meu português mal falado. Soy venezolano, mi nombre es Esteban, más conocido como Neón, el emperador vocalista del grupo Los Tiburones. Y estoy junto con Bolsonaro. Estoy junto con Bolsonaro. O soldado que vai à guerra e tem medo de morrer é um covarde.